Aqui uma palavrinha sobre o filme Katyn, do Andrzej Wajda, um polonês que fez um filme em 2006. Então eu revi o filme também um pouco, a narrativa histórica. Vamos só falar alguns pontos aqui. O João Carvalho falou disso numa live, mas não do filme. Não do filme do Wajda. Então procurei a live do João Carvalho. Eu vou sintetizar aqui e tal também. O professor Gover Fur, de Montclair State University, também tem um texto sobre isso, está no Iglu Subversivo. Mas, enfim, bem em suma, o filme do Wajda, de 2006, chama Katyn, ele tem uma teoria que é o seguinte, que os soviéticos deportaram esses oficiais poloneses para a União Soviética, e depois executaram boa parte deles, com a finalidade de negar a Polônia como Estado independente, a Polônia livre e tal. Aí ele associa com um massacre na Universidade Jagiellônica pelos nazis, e então equivale nazismo e comunismo, e ele reforça então um nacionalismo burguês antirrusso, inclusive no lançamento do filme. Tinha várias pessoas desse partido nacionalista de direita que comanda lá na Polônia, junto com o arcebispo católico, coisa e tal. Um filme, então, ficou bem oficializado. E um filme russofóbico, né? Por quê? Deixa eu contar essa história aí, como é que é, contextualizando. Em 43, quando esse assunto veio pela primeira vez à baila, os nazistas descobriram esse lugar na que parece a Bielorrússia hoje em dia, Katyn, e a floresta de Katyn, e falaram que ali os soltaram para o mundo inteiro, como parte da sua propaganda, para quebrar a aliança da União Soviética com a Inglaterra e com a França. Soltaram a história de que os soviéticos tinham matado os oficiais poloneses ali, em Katyn. Aí o governo polonês no exílio, que era rompido parece estava se entendendo com os soviéticos e a partir disso rompeu, adotou essa versão nazi do massacre, pegou isso como propaganda também, o governo polonês no exílio, em Londres, que causou um estremecimento, né, entre Londres e Moscou, e o objetivo era esse mesmo. Mas os soviéticos negaram e, pelo contrário, afirmaram que ali tinha sido um massacre dos alemães contra os poloneses. Entre os anos 40 e o fim da União Soviética nos anos 90, nos mesmos anos 90, essa história aí não teve muito campo. Ela voltou depois como parte do nacionalismo burguês, nacionalismo de direita, dos ucranianos e dos poloneses. Então o Putin, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, pediu desculpa para os poloneses, colocou flores lá nos monumentos, pediu desculpas. É isso, mas sem uma pesquisa, sem pesquisar. Depois, mais recentemente, foram feitas escavações, surgiram indícios de que, um pouco antes, a polêmica, quando o Putin pediu desculpa, um tempo depois, um deputado foi ao parlamento, que é a Duma, parlamento russo, e trouxe provas de falsificações. Viktor Ilyukin, parece. E morreu pouco depois, então levantou suspeitas. Mas ele trouxe indícios de que o pacote que mostrava que era smoking gun, quer dizer, a revólver fumegante, que tinha uma assinatura lá de Stalin e tal, foi documento falsificado no tempo do Gorbachev. Então, no tempo do Gorbachev, com a intenção de detratar, de acabar com o comunismo, foi feito com material da própria União Soviética, foram feitas falsificações ali com carimbos, com papel timbrado, tal, com material que eles tinham à disposição. Esse falsificador, vendo o dano, um dos falsificadores, vendo o dano que ele fez, ele passou para o Viktor Ilyukin. Ele viu que ele prejudicou o próprio país, não só o comunismo, né? A Rússia como um todo, e passou para o Viktor Ilyukin. O Ilyukin levou para a Duma essas provas, não é? De que ali aquele pacote seria de documentos falsos. Então a polêmica explodiu ali. Creio que o filme Katyn é uma peça de propaganda da versão acadêmica, da versão anticomunista, né?
até hoje vigente, mas escavações recentes, né, e que estão comprovadas pelo professor, debatidas pelo professor Grover Furr em seu site, mostram que grande parte do massacre é mesmo cometido pelos nazistas e pelos nazistas ucranianos também, nessa região. E só colocando, os soviéticos então não teriam condenado e fuzilado ninguém ali? Não. Os soviéticos, eles, com certeza, segundo Grover Furr, quando entraram na Polônia fascista, eles buscaram pessoas que tinham cometido crimes de guerra contra os russos entre 1919 e 1920. Porque a Polônia invadiu regiões que estão hoje na Ucrânia, Lituânia e Bielorrússia. Nesse período aí, em 1919 e 1920, estavam na mão dos soviéticos na época, e também entre 1920 e 1939, esse governo fascista da Polônia, que negava ser fascista, mas tinha até campos para ucranianos, judeus e comunistas, como Bereza Kartuska, esse governo, como ele não tinha força ali nas regiões que ele conquistou da Bielorrússia, da Ucrânia e da Lituânia, tomou da União Soviética, mas essas regiões, Vilnius, Podolia-Volhynia e outras lá, que hoje são, por exemplo, estão na Ucrânia Ocidental, Lviv, essas regiões, elas, de maioria, por exemplo, de judeus, pessoas da igreja ortodoxa, então era comum essas pessoas serem agredidas, suas igrejas queimadas, não é? E as terras serem tomadas por pessoas ligadas ao governo da Polônia, nacionalista, chauvinista, católico da Polônia, infelizmente, nesse período de 1920 e 1939. Então, os russos, quando entraram, prenderam esses latifundiários, esses policiais, esses oficiais que tinham cometido crimes de guerra, foram julgados e condenados ali. Então é isso.